tô ansioso para te fazer essa pergunta, cara. Como que foi para a qualidade de software esse terremoto chamado IA generativa, cara? Vou falar terremoto ou tsunami, depende da tragédia que você... Ou da tragédia, não. Do efeito dessa força da natureza que pegou todas as áreas desprevenidas. Mas eu tenho uma sensação, Valmir, que, em especial, teve um impacto frontal, e com esse impacto frontal nasceram-se muitos mitos, muitas histórias de o QA morreu, o QA não existe mais, agora eu faço tudo com IA, agora eu estou colocando no meu pipeline o Copilot, sei lá, o ChatGPT, qualquer um deles, o cursor, e os testes agora eu não faço. Não, meu dev agora é que vai ser o responsável por código. Estou trazendo para você, Valmir, que eu estou todo dia conversando com executivos que soltam muitas das vezes essas pérolas e às vezes eles tentam buscar essas soluções mirabolantes, cara. Mas conta para mim, Valmir, como é que foi ali em 2019, quando chega essa tsunami da IA generativa? Porque IA existe há muitos anos, né, Valmir? Então, Baião, eu acho que assim, essas ferramentas, cada vez mais eu olho para elas nada mais, nada menos como ferramentas que vão me ajudar a fazer o meu trabalho, assim como o Excel ajuda as pessoas a fazerem cálculos de formas mais rápidas, assim como o Word ajuda pessoas a escreverem documentos, assim como o Cypress ajuda times de desenvolvimento a escreverem testes automatizados, e a generativa ela não deve ser vista como algo diferente de uma ferramenta. Então, assim, eu tenho uma visão de que esse tipo de ferramenta ela veio para trazer maior produtividade para os times, porém, o que eu tenho visto como preocupação é menor qualidade dos códigos sendo entregues e, portanto, das aplicações. Eu acho que isso ocorre quando a gente tem pessoas achando que vibe coding é igual a desenvolver software que escala, é igual a desenvolver software que é resiliente, que está sempre no ar, que é performático, que atende às chamadas, às requisições em um tempo adequado, em aplicações que são acessíveis. Então, assim, eu tenho uma visão de que a IA generativa, o terremoto é nesse sentido. Tem muita gente que acha que agora dá para fazer tudo vibe coding. Eu ainda acho que não. Eu ainda acho que o olhar humano ele é essencial, e eu acredito que cada vez mais a gente vai ter que entender sobre coisas como engenharia de prompt, porque a IA generativa ela vai te responder melhor ou pior, dependendo do que tu informa para ela fazer para ti, se ela vai te ajudar a ser mais produtivo, né? Eu tenho uma maior preocupação que as pessoas que trabalham com inteligência, com qualidade de software ou com desenvolvimento de software em geral, que elas continuem se preocupando com o que a gente se preocupou antes dessa onda, que é com usar práticas modernas e consolidadas de desenvolvimento de software, que elas continuem olhando para questões de padrões de projetos, de boas práticas, né? Porque quanto mais código está sendo gerado por robôs, isso significa que mais conhecimento a gente precisa ter para entender o que é que esse robô está fazendo, porque eu não sei qual é, que é a tua impressão, Baião, até gostaria de ouvir de ti, mas a minha impressão é de que, tipo assim, é tudo muito lindo até acontecer alguma coisa errada. Quando acontece alguma coisa errada, o humano tem que entrar na jogada. Então, se a gente puder prevenir a coisa de dar errado, a gente pode estar atuando numa forma mais de realmente de prevenção em vez de reação. Então, e para tu poder prevenir, tu tem que ter o conhecimento técnico do que é que o robô está fazendo para ti. Exato, e até pegando a deixa, né, Valmir? Você está todo dia conversando com o QA, que normalmente está lidando dentro das companhias, grandes bancos, empresa menor, enfim, de toda espécie. E aí eu vou trazer esse link de uma coisa que eu vivo. Assim, o que a inteligência artificial é ótimo? Ela veio para ficar e veio para modificar os papéis dentro dos times de engenharia. É o que eu falo todo momento que eu falo sobre inteligência artificial. Porém, nós que estamos no dia a dia desses times, temos que trazer algumas especialmente nós, Valmir, que estamos mais na função de gestão e formação de pessoas, a gente tem que ter um compromisso, e aí eu já vou trazer a pergunta para ti. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, já dizia o tio bem lá do Homem-Aranha, né?
Então, a partir do momento que as IA generativas, elas entraram facilitando muito o dia, trazendo muito ganho de performance, trazendo códigos que antigamente, softwares inteiros, aplicações inteiras, os caras demoravam para fazer dias, hoje os caras fazem algumas horas. Porém, isso usado de uma forma não muito correta, que é aquela história do veneno, né? Do remédio. O remédio, na dose certa, ele te cura, extrapolou um pouquinho, ele te mata, porque ele se transforma num veneno. Então, qual que é o ponto? Você tem visto muito os QAs reclamando das inteligências artificiais que, baseado no vibe code, gerando o que a gente fala do fenômeno código preguiçoso, cara, que é a IA está gerando uma série de desenvolvedores que não estão preocupados com padrões, não estão preocupados com formas de produzir, porque o QA olha muito isso. Padronização de forma, padronização de chamadas, por exemplo, em API, a forma como os códigos macarrônicos têm aumentado numa esfera enorme, né, Valmir? Um negócio que a gente passou anos e anos com os patterns ali do Uncle Bob e outros grandes papas ali, Martin Fowler. Hoje, praticamente, nós estamos à beira de um colapso, porque nós estamos voltando 20 anos no tempo em padrões, que é código macarrônico. Às vezes, uma função se resolve com 3 linhas, os caras estão botando em 40, porque está indo justamente nas visões onde essas IAs beberam da fonte, muitas delas beberam em código não tão puro, digamos assim. O que você tem enfrentado e ouvido os QAs que você lida, que é a ponta, digamos assim, final de tudo isso, né? O que você tem visto, o que você tem enfrentado nesse meio de caminho aí, Valmir? De reclamação dos próprios colegas QAs. Cara, é uma forma de pensar interessante. Eu tenho uma visão assim de que no curto prazo eu acho que a gente está realmente gerando mais código de baixa qualidade, e estudos existem falando que se o código ele não tem uma qualidade mínima, existe uma tendência de que a qualidade do software que esse código aplica não vai ser tão boa, né? Isso não é exato, não é certo. Tipo assim, tu pode ter um código espaguete, né, que funciona exatamente como ele deve funcionar, mas se tu mexer em alguma coisinha, pode ser que ele pare de funcionar, né, Baião? Então, assim, por isso que eu acredito que a gente tem que aliar o conhecimento profundo de desenvolvimento de software com o uso da IA, né? Já que isso que vai ser o diferencial para manter a nossa empregabilidade, assim. Eu vejo QAs que chegam em mim e falam, pô, Valmir, eu tenho um pouco de medo desse negócio tudo de IA, que está começando a cada vez fazer mais coisas por nós. E a minha dica é sempre, então, mergulha nesse negócio, porque isso aí veio para ficar. É tu saber como usar, né? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu tenho um curso que eu ensino testes automatizados e IA generativa. E eu ensino primeiro alguma base de engenharia de prompt e depois a gente mergulha para aprender a usar a IA generativa ao nosso favor para escrever, para fazer diferentes tipos de coisas que antes a gente fazia sem ela. Então, para escrever diferentes tipos de testes, para revisar código, para escrever documentação, para tu entender o que estou entrando num projeto, não sei o que ele faz, não tem tanta documentação. A IA pode te ajudar a criar essa documentação para tu entender antes de tu começar a testar, né, analisar lacunas. Esse aqui são os cenários de teste que eu tenho, esse aqui são os requisitos da aplicação. O que está faltando de teste? Né? Então, assim, eu vejo a IA como uma ferramenta aliada, mas ao mesmo tempo é aquilo que a gente falou lá atrás, né? Não adianta eu ter esse baita desse aliado se eu não sei o que ela está fazendo por detrás dos panos. É isso. E, Valmir, você falou um pouquinho do curso do que você tem aí sobre qualidade de software do tipo potencializado com IA. Deixa eu te fazer uma pergunta de leigo, Valmir, porque eu te confesso que esse pratinho caiu, eu não consegui me atualizar nesse sentido. O Cypress, como ferramenta, como plataforma, ele lançou alguma coisa for AI? O que tem de novo no Cypress? De novo, Almir, se eu estou puxando a sardinha para o Cypress, mas se quiser, pode ficar à vontade para citar alguma ferramenta que realmente saltou os seus olhos. O Cypress é porque eu já te falei, eu sou um apaixonado pela ferramenta, mas se você puder trazer uma visão de ferramenta, de novo, eu sou dev, pô. Para mim, tudo no final é ferramenta. O que te saltou os olhos dessas ferramentas? Qual o movimento que elas fizeram de trazer, de se habilitarem para IA?
Então, no caso do Cypress especificamente, eu também sou um cara apaixonado por Cypress, então assim, não me incomoda nem um pouco de falar a respeito, né? E sou um embaixador da ferramenta, inclusive. Gosto muito de disseminar conhecimento a respeito para que a gente faça bom uso da ferramenta. A nível de IA generativa, o Cypress tem algumas iniciativas, principalmente o Cypress, ele é 3 coisas, Baião. Ele é uma empresa, inicialmente, é uma empresa que fica lá em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele é um projeto open source, que é a Cypress App, e ele é um SaaS, um Software as a Service, que é um serviço pago que mantém a empresa, que mantém o software open source. Então, essas 3 coisas elas são importantes de a gente citar antes de a gente começar a falar. E algumas coisas, algumas iniciativas que o Cypress está fazendo a nível de trazer a IA para dentro dos testes automatizados, eles lançaram recentemente dentro da Cypress Cloud, que é o SaaS deles, uma funcionalidade que se chama Test Intent, que quando tu executa os testes com o Cypress, por exemplo, na integração contínua, esses testes são salvos na nuvem do Cypress para te dar informações analíticas, informações de relatórios e tudo mais, se o teste passou, falhou, se o teste é não determinístico ou se ele está falhando porque tem algum bug realmente. Eles trouxeram uma ferramenta recente, que é o Test Intent, que ele lê o script do teste e te diz em linguagem natural qual que é a intenção desse teste, o que é que esse teste está testando, numa linguagem que uma pessoa não técnica conseguiria entender. Ele trouxe também uma funcionalidade logo depois do Test Intent, que é o Test Attempts, se eu não me engano, que é a parte de quando um teste falha, tu já tinha informações como a screenshot da falha, os logs no CI, tu poderia ter uma forma de fazer um replay da execução do teste para analisar DevTools e tudo mais. Agora eles trazem também uma análise da falha em linguagem natural, dizendo, ó, a intenção do teste era essa, e isso aqui é o que aconteceu, e ele até inclusive te sugere o que pode ser que tenha acontecido para agilizar a depuração e possivelmente a correção do problema, então, né? E o Cypress está começando agora a lançar algumas outras coisas nesse sentido. Então, eles lançaram a versão 15 recentemente, ela foi recém-lançada, a versão 15, digamos que é o backbone para começar a trazer mais coisas de IA dentro da nuvem do Cypress. Então, uma das funcionalidades que veio aí é a parte que está vindo por aí, é o PsyPrompt, que é uma forma de tu escrever testes automatizados onde tu não escreve mais com um JavaScript, tu escreve em inglês ou numa outra linguagem, tu escreve em linguagem natural, e ele interpreta aquilo e escreve os testes para ti. E aí tem os negócios legais que eles estão fazendo, que é, por exemplo, a funcionalidade auto-healing. Quando um teste falhar, a nuvem do Cypress vai analisar a intenção do teste, o porquê que ele falhou, e entender se ele falhou e não é porque tinha um bug realmente, era simplesmente porque mudou um seletor de um botão que o teste estava clicando, mas a aplicação continua funcionando exatamente como ela deveria, ele autocorrige, ele altera o seletor para que o teste não dê resultado falso negativo para o time, que é aquele teste que falha, tu perde um tempão depurando e não tinha nada de errado com a aplicação, era o teste que era frágil, digamos assim. Então eles estão fazendo alguns experimentos nesse sentido. Então essas são algumas das coisas que eu posso te dizer, assim, como embaixador da ferramenta, uma pessoa que tem acesso a algumas coisas que estão por vir por aí, são algumas iniciativas que eles estão trazendo que eu acho que são bem interessantes e que ao mesmo tempo eu acho que tem que ter o humano ali, porque tu tem que entender se aquele auto-healing ele realmente era necessário, porque a gente não quer um teste corrigindo automaticamente se tem um bug na aplicação. Se tem um bug, ele tem que continuar falhando, né? Então, acho que ainda tem essa coisa assim, o humano ainda tem que estar ali, mano. Legal. E dessas ferramentas geradoras de código, Valmir, especialmente para a turma ali que o Dev usa muito, cara, especialmente para os testes unitários, né? Alguma coisa que saltou os olhos, você fala assim, putz, isso aqui legal, gera mesmo, mas aqui tem muito mais a melhorar do que... Alguma coisa, tirando o Cypress, assim, te saltou os olhos? Cara, eu tenho usado direto o GitHub Copilot com os diferentes modelos, eu uso a versão paga dele, e uso os diferentes modelos para diferentes coisas. Então, eu uso desde os modelos da OpenAI, como o GPT-4, o GPT-4.1, às vezes até o GPT-5 Preview. Isso eu uso para coisas mais simples. Quando eu quero coisas mais complexas, eu gosto de usar os modelos da Cloud. Então, a última versão da Cloud está muito interessante, assim, tipo, porque tu tem daí a questão de ele ter acesso à tua base de código. E aí eu acho que entra de novo a importância da engenharia de prompt. Se tu já tem
a noção de como que tu se comunica com esse tipo de ferramenta. Então, assim, eu já tenho, antes de eu pedir para a ferramenta escrever os testes para mim, ou pelo menos dar o pontapé inicial para mim, eu falo assim, ó, lê os arquivos desse diretório, lê esse outro arquivo readme.md, que tem, né, uma estrutura que a IA ela entende de uma forma mais fácil. E daí, com isso, gera aqui possíveis casos de teste para garantir que, se mudarem as coisas mais importantes da aplicação, eu vou ter testes pegando essas coisas antes do meu usuário final. Então, assim, o GitHub Copilot, com esses diferentes modelos, principalmente os da OpenAI e o Cloud, desde o Cloud 3, 3.7, agora acho que já está no 4, são, assim, as ferramentas que eu tenho utilizado e que, sabendo usar, sabendo fazer a engenharia de prompt, funciona muito bem. Legal, Valmir. E aproveitando aí, como você é embaixador da Cypress, essas inovações de IA que ele tem trazido, que você mencionou, isso já vem nativo na licença ali que a gente paga, ou você tem que subir o pacote? Como é que funciona isso? Trazendo para a visão mais executiva de quem contrata a ferramenta. Claro, claro. Então, as ferramentas de test intent e o que analisa o erro e te traz uma descrição em linguagem natural do porquê que o teste está falhando e uma possível solução, isso é incluído já desde a versão free. Então, a Cypress Cloud ela funciona no modelo freemium. Então, tu pode ter uma conta na Cypress Cloud que te dá acesso a, sei lá, umas 5.000 execuções por mês, não sei exatamente o número, né? E aí, eles têm o formato tipo, tu executou mais do que isso, tu pode, né, comprar uma licença, digamos assim, para usar para Enterprise, né, para mais execuções. E daí, essas funcionalidades de teste intent e de analisar as falhas já é desde o plano free. A funcionalidade do prompt, até onde eu sei, vai ser uma funcionalidade só para Enterprise adiante, para quem paga uma mensalidade ou uma anuidade, imagino que seja uma anuidade para a Cypress Cloud, para utilizar os serviços deles. Então, respondendo a tua pergunta, eu diria que é isso. Assim, tem algumas coisas que estão no freemium e tem algumas coisas que são pagas. Muito legal, Valmir.